Começando mais um Ponto Político, podcast da Trademart. Hoje com o deputado federal e secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Sandro Alex, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite a toda a equipe, ao Beto aqui, a todos que estão acompanhando. Uma satisfação estar aqui com vocês. Sandro Alex, vamos começar quente. No bate-papo que a gente estava tendo antes, você me falou de uma história que eu realmente não conheço. Eu frequento Foz do Iguaçu há muito tempo e eu não sabia os detalhes. Como é que é a história da ponte e dos acessos à ponte? É verba do governo federal? É obra do governo federal? É só repasse? É o estadual tá dentro? Como é que é essa encrenca lá? Pois essa construção da ponte, que é a ponte de ligação com o Brasil e o Paraguai, em Foz do Iguaçu, a segunda ponte, ela tem realmente uma construção para que ela pudesse ser construída. Foi feito um grande acordo entre o governo do estado e o governo federal, porque este sonho não é novo, e nem o projeto é tão recente, mas se tinha impedimentos. Em um momento, impedimento técnico, impedimento ambiental, impedimento de recursos, e quando o governador Ratinho Júnior ganhou a eleição, o presidente Bolsonaro também ganhou a eleição. Eu fui escolhido secretário de Infraestrutura e o Tarcísio o ministro de Infraestrutura. E naquele momento, nós tínhamos no país a PEC do teto de gastos, que ela inviabilizava o próprio governo federal de receber o recurso que a Itaipu disponibilizaria para a construção dessa ponte. O DENIT não poderia receber o dinheiro. E eu já tinha uma amizade com o Tarcísio no Congresso Nacional, levei a ele a sugestão de que o Paraná poderia construir, se era interesse do governo federal, delegar a construção ao governo do estado. Porque sendo o governo do estado, a Itaipu poderia também fazer um termo conosco e fazer o repasse dos recursos para o governo do estado. Ele levou a ideia ao presidente Bolsonaro, que em conjunto com o governador Ratinho, bateram o martelo. E eles então fizeram o lançamento e o anúncio da construção desta ponte. Nós fizemos o termo com o governo federal, DENIT com o DR, e a Itaipu fez o acordo com a Secretaria de Infraestrutura e fez todo o repasse do recurso para a construção da ponte e também da perimetral, as ligações da ponte. E isso foi ainda a época da gestão do general Silva e Luna, que hoje é o atual prefeito de Foz do Iguaçu. Ele provisionou o recurso e colocou todo o recurso à disposição da secretaria na conta do governo do estado. Nós iniciamos a construção. Eram 2 contratos. Uma empresa construía a ponte e uma empresa construía a perimetral e as aduanas. A ponte foi erguida com toda a nossa equipe fiscalizando. E é uma belíssima obra, é o maior vão livre do Brasil, uma obra magnífica, que ficou dentro do prazo pronta. E por que então as aduanas e a perimetral também não ficaram prontas? Porque os próprios órgãos do governo federal pediram a alteração do projeto, porque a gente tem que atender a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Anvisa, Ministério da Agricultura, Batalhão de Fronteira. Todos esses órgãos verificaram que a aduana era muito pequena, que era necessário alterações, inclusão de um novo viaduto. Muito foi alterado no projeto. E com isso, altera o projeto, altera o valor. E ela então demorou para que ela realizasse as alterações do projeto. Com isso, findou o governo Bolsonaro. Terminou o governo Bolsonaro e começou o governo do PT, com o Lula. E a partir deste momento, o novo presidente da Itaipu, ele decidiu que a Itaipu não colocaria mais nenhum centavo nesta obra, do que já estava provisionado com o general Silva e Luna. Mas o projeto alterado também teve um valor de acréscimo. O governo Ratinho Júnior, o governador, então disse: nós vamos fazer o pagamento. 85 milhões de reais para atender os órgãos federais. Mas foi o governo do Paraná que fez o pagamento. E para isso ele teve que pedir autorização da Justiça Federal. E nós, junto à Justiça Federal e a pelo menos 7 desembargadores, conseguimos autorização e ela então foi executada com recursos adicionais do governo do Paraná.
Ao término de toda essa obra, nós tínhamos o compromisso de fazer entrega da chave, obra finalizada. Quem faz a abertura da ponte é o Itamaraty, em contato com o Paraguai. Nós fomos lá e prestamos conta de todo o recurso que aportamos e que o general Silvio Luna, quando esteve à frente da Itaipu, destinou à obra. E isso aconteceu. Abrimos a perimetral, que era de competência do DR abrir. E com isso, o PT não gostou. Disse que nós fizemos uma inauguração, que a obra foi inaugurada e que não podia se abrir a perimetral. Tanto podia que ela até hoje não foi fechada. Ela precisa ser melhor executada pelos órgãos federais. E entregamos a chave. Eles fizeram a inauguração, e é devido, o governo federal e o presidente que deve fazer. Só esqueceram de convidar o presidente do Paraguai. E aí, me parece que a inauguração não foi a melhor, e não foi proveitosa como foi a da Ponte da Amizade, há meio século atrás, quando os dois presidentes se encontraram ao centro anunciando uma integração. Agora, eu reitero, não há nenhum centavo e nenhum suor do PT nesta obra. Agora, é devido que eles façam realmente a inauguração e recebam a obra. Ela foi construída e paga pelo governo do Paraná. E com recursos da Itaipu na gestão Silvio Luna. Perfeito. Isso daí precisava esclarecer, porque muita gente, eu vejo lá, tem essa confusão, não sabe o que é, acha que a obra foi entregue pelo governo federal a ponte, faltou a parte, e tá um troço uma coisa muito grande. Aquela aduana é gigantesca, né? Porque atendemos todos os órgãos federais. Foi o governo do Paraná que atendeu e que melhorou o projeto original, dando a eles as condições que eles pediram. Então isso a gente deve ao governador Ratinho Júnior, que inclusive colocou quase 100 milhões naquela obra. E ele entregou e fez a sua parte. Impressionante a obra lá. Mudar um pouquinho. Aeroportos. Curitiba vai ter um aeroporto novo, uma pista nova. Qual é o que o governo do estado, o que a tua secretaria está pensando para o aeroporto de Curitiba? Bom, nós trabalhamos em todos os aeroportos do Paraná. Nós temos aviação regional, nós temos aeroportos importantes que atendem, inclusive, UTI aérea, transplante de órgãos. O Paraná tem índices maravilhosos e a gente tem todo um atendimento dado pelo BPMOA e os órgãos de segurança para que a gente chegue em diferentes pontos. Então a gente tem investimento em balizamento, em ampliação de pista, em reconfiguração dos aeroportos no Paraná e estamos presentes em praticamente todas as regiões do estado, nos aeroportos regionais. Os grandes aeroportos estavam com a Infraero e foram novamente leiloados para que a iniciativa privada fizesse então os investimentos. Foram colocados no lote o aeroporto Afonso Pena, o Bacaxiri, que é menor, de aviação executiva, o aeroporto de Londrina e o aeroporto de Foz do Iguaçu. Porém, o governo do Paraná, ele pediu a reconsideração no edital da construção e do investimento desses aeroportos que não constavam no projeto original. Como, por exemplo, você colocar o ILS em Londrina, que hoje passa a ser uma realidade necessária. Como os investimentos em Foz do Iguaçu, que nós já tínhamos feito na ampliação da pista, garantindo a Foz do Iguaçu um destino internacional importante no Brasil, que ele realmente tivesse a capacidade de atender a demanda crescente e disputar com o Rio de Janeiro a liderança desse público estrangeiro no Brasil. E nós conseguimos incluir no edital que o Afonso Pena tivesse a construção da sua terceira pista. Isso criou, inclusive, um atrito com o estado de Santa Catarina, porque eles não incluíram isso em Navegantes e o Paraná conseguiu. E, uma vez conseguindo, o Paraná passa a ser o hub mais importante aqui. Ele passa, então, a ser o destino internacional dessa região. À época, um senador catarinense e um empresário catarinense foram até o governo federal para dizer por que o governo do Paraná conseguiu. E a resposta veio, porque eles estavam presentes lá no dia da consulta para pedir a inclusão dessa obra e ela foi atendida. Com isso, há uma obrigação da construção da terceira pista. E aí as pessoas perguntam qual é o tamanho, a dimensão. Eu vou falar a importância dela por categoria. Ela tem que ter a mesma categoria do aeroporto de Guarulhos. Para que todos entendam, o aeroporto de Curitiba vai receber os mesmos voos de Guarulhos, em termos de categoria comercial.
E aí nós passamos a ser o hub tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Então, em breve, o paranaense não vai mais precisar ir a São Paulo ou a outro local para ter um voo direto para esses continentes. Então, é um grande ganho. A gente vai ter um exponencial ganho com esta construção. Eu considero esse um dos assuntos mais importantes. E está previsto, eles vão ter que fazer essa pista. Ela, ao longo do ano passado, ela teve um trabalho de construção de licenciamento, desapropriação, projeto, porque atinge muito São José dos Pinhais. Então, a gente fez um trabalho de acompanhamento para poder atender as comunidades que seriam impactadas, e ela deve iniciar sua construção, garantindo a Curitiba uma participação importante dentro da aviação nacional. Antes de a gente descer para o litoral, nós viemos de Foz, passamos por Curitiba, vamos para o litoral, mas antes de descer para o litoral, que é um outro litoral que o governador está deixando aqui, né? Questão de infraestrutura, de praias, tudo, mas já chegamos lá. Rodovias. Também tem um grande trabalho de rodovias de concreto. Como é que está, o quanto que está sendo feito? É o maior pacote de obras da história do Paraná. O maior volume de obras que o DR já tocou em toda a sua história está acontecendo nesse momento. Inclusive, nós lançamos agora um novo programa com 40 lotes, fazendo uma reclassificação e praticamente uma reconstrução das rodovias paranaenses. É um investimento de 5 bilhões de reais. E ao longo dos meses nós defendemos a legalidade e vencemos. E agora estamos com ordens de serviço nesses lotes que atingem todo o Paraná. Então nós vamos concluir a nossa missão no governo, deixando a melhor malha rodoviária do país em condições. E avançamos porque ao longo do mandato do governador nós tínhamos a discussão histórica das concessões de rodovias, que foi uma chaga para o paranaense, uma ferida ao Estado, que foi pioneiro, mas que não viu as obras acontecerem, tinha um contrato que não cumpria com as suas obrigações e que cobrava uma tarifa muito alta pelo que entregou, que foi motivo, inclusive, de investigações. Então, o Paraná, quando se falava de concessões, se arrepiava. Nós tivemos que encerrar o contrato, colocar um ponto final e, inclusive, pedir a reparação e buscar a indenização dos contratos não realizados, e até hoje nós estamos ainda sendo reparados, porque o governo continua trabalhando nesse sentido, mas pensar no futuro. Ao mesmo tempo que a gente tinha que trabalhar nesta intervenção dos contratos antigos, nós tínhamos que encerrar e construir uma modelagem que contemplasse, em primeiro lugar, a transparência, que tivesse uma redução na tarifa, ou seja, um menor preço, mas que também contemplasse obras. Porque você pode fazer o menor preço sem obras. A gente tem outros exemplos no Brasil, somente a manutenção. Inclusive, algumas pessoas defendiam, vamos fazer um contrato pedágio de manutenção. A gente vai fazer a manutenção. O Paraná não vive de manutenção. O Paraná pensa no avanço. Crescer, né? Agora, a gente quer pagar o que é certo, o que é devido. Ninguém é contra pagar. Agora, você não pode ser enganado. Você quer pagar o que é justo. E nós passamos a defender um modelo que agora é referência no Brasil, que ele prevê essa transparência na B3. Nós conseguimos uma redução em algumas praças, isso chegou a mais de 50%, 60%, e nós conseguimos garantir o maior investimento do país. Nós estamos falando de mais de 60 bilhões de reais em investimentos. São 1.800 quilômetros de duplicação, com mais de 1.000 obras de arte. São mais de 1.000 viadutos, pontes, trincheiras. E a gente às vezes pensa assim, será que eles vão conseguir fazer tudo isso? As obras já começaram. Já no ano passado, no início do contrato, nós já estamos com a duplicação entre Campo Largo e Araucária, já iniciamos a duplicação do contorno norte aqui entre Curitiba e Colombo, já iniciamos as obras, são 4 pistas em cada sentido, mais marginais no sentido contorno sul aqui em Curitiba, as marginais já estão sendo executadas, iniciamos a duplicação integral da 277 no trecho de Palmeiras, sentido Irati, sentido Prudentópolis, vamos chegar em Foz do Iguaçu, toda a 277 será duplicada. Então, quando essas obras realmente foram entregues, e elas têm prazo para serem entregues, diferente do contrato anterior, as pessoas vão perceber que o Paraná tem realmente o melhor modelo do Brasil. Os outros estados estão pedindo agora ao governo federal que passem a adotar este modelo do Paraná. Então, com as obras, nós acreditamos que o Paraná passa a disputar com São Paulo a melhor malha rodoviária. E já que economizamos em 3.300 quilômetros que foram concedidos,
claro, rodovias federais e estaduais, nós passamos a investir naquelas rodovias que não estavam neste grande anel da concessão. E fomos investir, por exemplo, lá no sudoeste do Paraná, na rodovia que liga Palmas a Pato Branco, a pior rodovia do Paraná, intransitável. Era tapa-buraco há 40 anos. Nós reconstruímos ela em concreto. E fomos buscar uma solução que o Brasil não acreditava. O concreto está presente nos Estados Unidos, você conhece? Ele está presente na Alemanha, na Europa, e o Brasil não adotava. Porque no passado fizeram um modelo mal sucedido e ficou como uma regra, não é bom. Mostramos que era realmente o melhor caminho pela durabilidade. O Paraná, ele tem muito peso nas suas rodovias. Quem tem peso, por exemplo, o cinturão do milho nos Estados Unidos. Quando você vai para Iowa, Ohio, você percebe que são os estados que têm mais concreto, porque é onde tem mais produção agrícola. É o Paraná. É lá que está o concreto. Onde é que tem concreto? Califórnia. Porque tem muita produção agrícola. E o Paraná passou a adotar o concreto. Nós já temos mais de 700 quilômetros em concreto. Nós estamos rasgando a região central do estado, que é um cinturão pobre, que vai ser um novo corredor de riqueza entre Guarapuava, sentido Turvo, Pitanga, vamos chegar até Mauá da Serra, como vamos chegar até Campo Mourão. É um corredor de produção de muita cooperativa como a Coamo, e nós estamos tocando obra por lá. Como estamos tocando aqui na Rodovia dos Minérios, toda em concreto. E também já demos ordens de serviço para inúmeras outras rodovias em todas as regiões do estado. Tem uma rodovia de concreto, porque a durabilidade é maior. Se o preço é maior, e não é tanto assim agora, a durabilidade compensa. Então os órgãos de controle passaram a fazer estudos e realmente falaram: o Paraná está no caminho certo. E agora o próprio governo federal passou também a adotar isso como uma novidade para eles. Ou que seja uma política de governo, né, de estado, né, o concreto que em todo lugar sempre foi mais eficiente que o asfalto, né? Agora você tem tecnologia e boas empresas fazendo, e o nosso modelo, a gente quer que a empresa possa performar. A gente exige muito das empresas, e a gente faz um acompanhamento, uma fiscalização rigorosa. Então nós passamos a fazer inúmeros convênios com prefeituras, tocando contornos, tocando obras de arte, sonhos da população em inúmeras regiões do estado. Em Londrina, o gargalo, por exemplo, do viaduto da PUC, do viaduto Bratislava, agora vamos fazer em Cambel Esperança, duplicação da 445, segunda maior cidade do estado, não era ligada com rodovia dupla a Curitiba. Estamos presentes em Maringá, está lá 317 Igaraçu, duplicação, o viaduto lá do Catuaí, que era um gargalo dentro de Maringá, e agora a construção de um contorno sul com duplicação. Em Cascavel, entregamos a duplicação até o show rural, fizemos o contorno em concreto. Estamos tocando agora o viaduto Cascavel Velho, que é uma obra federal. Deveria ser feita pelo governo federal, ou pela concessão. O governador está conduzindo como fez o trevo Cataratas Cascavel, o maior trevo urbano hoje do país, 4 rodovias, entregamos. Estamos tocando a duplicação lá em Foz do Iguaçu, rodovia das Cataratas. Também recurso ainda do general Silvio Luna na Itaipu. Quem está tocando? Governo Ratinho Júnior. Como entregou a Boiadeira, como entregou Ramilândia. Estamos tocando duplicação em Ponta Grossa, sentido Palmeira, corredor forte, rodovia mais perigosa. Ampliação de capacidade em concreto e com duplicação no perímetro urbano. Mas estamos chegando em Pato Branco com contorno, estamos chegando em Francisco Beltrão com ampliação de capacidade até 2 vizinhos, estamos presentes em Cianorte, mudando a realidade da 323, e Umuarama, Trevo Gauchão. Eu poderia falar de todas as grandes cidades que o governo está presente. E mesmo nas pequenas, tem ponte em Guaratuba, tem ponte em Foz, tem ponte em Japurá. E tem pequenas pontes em municípios que para eles é um feito, é uma produção que passa. Então, resolve o problema local. O governo, ele acabou atuando fortemente junto aos municípios, junto às cooperativas, setor produtivo, porque o governador, quando ele assumiu, ele criou um banco de projetos. Qual é o segredo das obras? Ter projeto. Ter projeto. E a gente fala muito isso. Isso sempre ouvi falar na minha... E como é que ele fez? Falta projeto. Ele fez a parte dele. Ele pegou, quando a gente assumiu,
o dinheiro que o governador tinha, 350 milhões. Qualquer governador pegaria esse dinheiro e pensaria numa obra. Ele falou assim, não, pega esse dinheiro e faz tudo em projeto. Que o dinheiro a gente vai em busca depois. Eu preciso dos projetos. E ele fez um desafio às cooperativas, setor produtivo e às prefeituras. Ele fez um decreto que ele receberia projetos da iniciativa privada que pudessem ser doados ao Estado. Então, muitas empresas passaram a acreditar no governo e também nos doaram projetos. Então, chegou um momento que nós tínhamos um grande banco de projetos. O governo fez a lição de casa, reduziu custos, enxugou máquina, diminuiu gastos e passou, então, a focar naquilo que realmente era objetivo. Com um bom caixa, o governo começou a tocar obras. Junto ao Ministério Público e à Justiça, fizemos bons acordos e tocamos obras. Junto a Itaipu, ainda na gestão Silva e Luna, tocamos 2 bilhões em obras. Então, nós conseguimos fazer um grande volume de investimentos do Estado. Então, acho que esse foi um grande segredo do governador, acreditar no projeto. E ainda hoje é uma máxima. Você quer ter uma boa obra, faça um bom projeto. Eu vou dar um tempo aqui nesse programa, mas eu quero fazer um segundo programa, porque são tantas obras, tanta coisa que esse Sandro Alex e o governador Ratinho fizeram, que merece mais um programa. Terminamos aqui a primeira parte do Ponto Político, o podcast da Trademark, com o secretário e deputado federal de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Voltamos no próximo programa.